paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que Deus possa abençoar de maneira poderosa cada um daqueles que tiverem acesso a essa postagem, a este vídeo. E como o apóstolo Paulo disse certa vez, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E olhando aqui no livro numa carta que Paulo endereçou a Timóteo, seu filho na fé. Na segunda carta, no capítulo de número 3, uma palavra que me chamou bastante a atenção. E cada vez que nós lemos a Bíblia, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos o quanto ela é atual. E como ela se cumpre dia após dia sobre a raça humana, sobre a humanidade. As pessoas desprezam as escrituras sagradas, as palavras que foram dadas pelo Espírito de Deus a homens santos que se santificaram, palavras que servem exatamente para nos conduzir a uma vida melhor, uma forma de vida melhor. E também revela bastante, são palavras bem reveladoras que apresentam exatamente quem são os homens, a maioria, né? Os homens que surgiriam nesses tempos atuais. Estamos aqui em 2020, né? E hoje é quarta-feira, 3 de junho. Então, a gente percebe que muitas pessoas ignoram a palavra e têm uma vida bem sofrida, bem dificultosa e às vezes morre sem ter a salvação da sua alma. Então, no título do capítulo 3 de 2 Timóteo, está assim na minha Bíblia. Uma Bíblia NVI, uma Bíblia que eu gosto bastante por causa da linguagem dela. Assim, a impiedade dos últimos dias. E o mais engraçado é que essa palavra ela não é voltada para as pessoas de fora. A palavra de Deus, ela é para o povo de Deus. E só pode aceitar a palavra de Deus aqueles que são de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus, não pertence a Deus. E eu quero ler para você alguns versículos, até o versículo 5, que diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Observa o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí vem o conselho de Paulo a Timóteo. Ele diz assim, afasta-se destes também. Ou seja, Paulo, né, há muitos anos atrás, né, há muito tempo atrás, um tempo bem distante atrás, Paulo ele procurou proteger aquele a quem ele amava, que era seu filho na fé, Timóteo. Então, claro que é uma revelação que ele teve da parte de Deus, dirigido por Deus, um conselho a esse jovem, a este garoto. Os cachorros aqui se estranhando.
Aí, Paulo, então, recebeu de Deus. Eu falo que, para mim, a palavra de Deus, aonde eu leio, eu tenho sempre essa convicção em meu coração, eu tenho sempre essa certeza que é a palavra de Deus. Que o que nós temos aqui é a palavra de Deus. É uma palavra dada pelo Senhor através do teu Espírito aos nossos corações, nos dando a oportunidade, sabe de quê? De nos defendermos, ou seja, de nos protegermos, né, de tais situações que a humanidade será acometida e tem sido acometida. Ou seja, é mal sobre mal. Ou seja, é doenças, é peste, agora tem aí o coronavírus. Ou seja, são doenças que não cessam, são pestes que não param. E a tendência, biblicamente falando, por mais que as pessoas desprezam, a tendência é ela aumentar mais e mais, né? Aí Paulo, ele diz assim, ele intima Timóteo, ele diz assim para Timóteo, saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, né? Os tempos hoje são realmente terríveis para nós vivermos. Os tempos estão cada vez mais difíceis para quem é piedoso, para quem tem consciência da palavra de Deus, para quem tem consciência da vida eterna, para quem quer servir a Deus. Cada dia que passa vai se tornar mais difícil. Então, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão, ou seja, vão vir. Os tempos difíceis, eles vão vir. Tempos terríveis, está aqui na minha Bíblia. São tempos terríveis nos últimos dias. E nós já estamos vivendo esses tempos terríveis. Por quê? Porque os homens, né, no versículo 2, diz assim, porque os homens serão egoístas. Os homens serão egoístas. E você que está vendo esse vídeo, né, está ouvindo essa palavra, talvez você tenha lidado, talvez você tenha se relacionado com pessoas que são egoístas. Pessoas que têm pensado unicamente em si próprio, pessoas que têm pensado unicamente naquilo que lhe faz bem. Né? Talvez você observa a ação dessa pessoa, ou seja, talvez você seja aquele tipo, ou aquela pessoa que é solidária, que gosta de ajudar, que gosta de socorrer, que gosta de estender as suas mãos, e talvez você estendeu as mãos a uma pessoa que é egoísta. Aí o que essa pessoa fez agora com o tempo? Quando ela precisou, você a estendeu as mãos. Mas quando ela te viu em dificuldade, em problemas, o que ela fez com você? Ela foi egoísta. Ela teve a oportunidade de lhe ajudar, teve a oportunidade de socorrer você, teve a oportunidade de socorrer o próximo que anda caído, teve necessidade, teve a oportunidade, Deus colocou diante dela alguém para que ela pudesse ajudar. Mas como ela procedeu? Ela foi egoísta. Ela teve nas mãos a oportunidade, a chance de ajudar, de socorrer, mas ela foi egoísta. Ela pensou em si mesma. E muitas vezes, se nós que somos servos de Deus, que servimos a Deus, se nós não estivermos atentos a essa situação, atentos a esses conselhos que foram dados a Timóteo, nós também podemos nos acomodar e nos tornarmos egoístas. Podemos ser egoístas, de repente já estamos vivendo, ou seja, muitas vezes praticamos esse egoísmo, muitas vezes nós temos a oportunidade de socorrer e de ajudar e encerramos as nossas mãos. Então, esse é os últimos dias e você não pode estar enquadrado nesses que são reprovados pelos conselhos de Paulo aqui. Ou seja, avarentos, homens serão egoístas, avarentos. O que são avarentos? Nós estamos cercados, a humanidade está cercada de pessoas construindo impérios, construindo reinos. Tem pessoas que têm condições de lançar algo que pode servir para alguém no lixo, ou guardar e não fazer uso,
por causa da sua avareza. Ou seja, a avareza é uma situação terrível. A pessoa ela passa a viver de uma forma insatisfeita. Ou seja, ela nunca estará contente ou satisfeita com aquilo que possui. E quanto mais ela tem, mais ela quer. Ela se afunda nisso aí. Jesus Cristo ele deu um conselho no Sermão do Monte acerca disso. Ele disse que os cuidados do mundo, que existem aquelas pessoas que ouvem a palavra, a recebem, mas os cuidados do mundo, a avareza, os cuidados com a riqueza, sufocam. Essa é a semente que cai em meio aos espinhos. Elas são sufocadas pelos cuidados do mundo. E às vezes, meu querido, a palavra de Deus está sufocada no seu coração, está sufocada na sua... Ou seja, você já não deixa mais a palavra de Deus fluir através das suas atitudes, através da sua vida. Sabe por quê? Porque a avareza está sufocando esta palavra no seu coração. Então, Paulo ele deu um conselho que serve para mim, serve para você. Olha, e os homens seriam presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? A pessoa presunçosa é aquela pessoa que, ou seja, ela se julga sempre melhor ou acima das demais. Ou seja, Tiago ele disse certa vez que em um dos seus ensinamentos que Deus ele condena, ele reprova, quando o homem afasta o seu coração e diz assim: irei para tal cidade, lá negociarei e serei rico. Aí Tiago ele diz assim: olha, você não sabe o que vai te suceder amanhã. Por que antes não dizeis, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo? Se Deus quiser, se Deus permitir que estejamos vivos amanhã, faremos isto ou aquilo. Então, o que nós precisamos é atentar para isso. Nós não podemos ser exaltados. Nós não podemos em nenhum momento ser presunçoso, afastando os nossos corações da palavra de Deus, afastando os nossos corações dos conselhos de Deus e acatando-se a nossa capacidade, porque só Deus conhece o nosso futuro, só Deus sabe o que vai lhe suceder daqui a uma hora. Então, o conselho para nós é exatamente esse aí. É que nós sejamos não presunçosos, não egoístas e não arrogantes, porque os homens são arrogantes. Os homens blasfemam, escarnecem. Olha nas mídias, olha nas redes sociais, os escárnios que têm surgido. Olha quantas pessoas tem falado, ou seja, tem promovido, ao invés de promover o reino de Deus, ao invés de apresentar com as suas atitudes a glória, a grandeza do Deus que nós servimos, ele promove o escândalo, ele traz, ele dá testemunhos que escandalizam, ou seja, aqueles que têm se esforçado para ser fiel. Então, os homens serão blasfemos, desobedientes aos pais. Os homens hoje, os jovens, a cada dia que se passa, são desobedientes aos seus pais. Se uma mãe ou se um pai der um bom conselho a um filho, o filho não acata, o responde, o maltrata, o xinga, o defama. E é perigoso até agredir. Hoje nós podemos ver que nós vivemos esse período. Jesus ele falou sobre esse tempo, sobre esse período. Então nós vivemos momentos difíceis, terríveis. Os homens são ingratos, ímpios, maldosos. É isso que muitos têm sido, mesmo estando portando a Bíblia com o título de pastor, com o título de diácono, com o título de evangelista, de missionário, com o título de apóstolo.
pessoas que são, na verdade, são ímpias. Você sabe o que é um ímpio? O ímpio é aquela pessoa que procede impiamente, com maldade. Ou seja, ele pode te ver na necessidade, ele é ímpio, ele é covarde, ele é cruel, ele não está preocupado com a sua situação. Então ele é maldoso, ele é ímpio, impiedoso. Ele não age com piedade. Se você o maltratar, ele não é capaz de lhe perdoar, ele não é capaz de relevar, ele não é capaz de te olhar nos olhos mais, é pessoa impiedosa. E essa pessoa, muitas vezes, ele vai procurar de todas as formas afundar você. Então, Paulo, ele dá esse conselho, ó, sem amor pela família. Ou seja, hoje em dia, é irmãos contra irmãos. Ou seja, é pessoas dentro da igreja em briga, em contenda, separado, dividido. Não existe aquela união, não existe aquele amor fraternal, aquele amor entre irmão, entre pais e filhos. Não existe. Ou seja, o povo está cada dia mais cruel, mais ímpio e perverso. Não tem amor pela sua própria família. É isso que está dizendo. É esse o conselho de Paulo. Sem amor pela família e irreconciliáveis. Talvez na sua família, ou seja, talvez você conheça alguma família que viva essa palavra, mas de maneira desagradável. Ou seja, pessoas que às vezes o filho não consegue falar mais com a mãe já não trata o filho como deveria, ou seja, são pessoas irreconciliáveis. Elas não querem reconciliação, elas querem distância, elas querem afastamento, ou seja, elas preferem ser egoístas. Elas preferem ser dominadas pelo seu próprio ego, pela sua própria vontade, pela sua própria natureza ímpia e pecaminosa, do que reconciliar-se com seu pai, com sua irmã, com o seu irmão. E são caluniadores. Se você vive, se você serve ao Senhor, se você tem Jesus como seu Salvador, então atente-se para esta palavra. Abandone a calúnia. Talvez você tenha difamado o seu próximo. Talvez você tenha difamado o seu irmão dentro da sua própria casa, filho da sua mãe. Talvez você tenha difamado a sua esposa, o seu esposo. Talvez você tenha manchado ele com aquilo que você tem difundido e divulgado. Então aqui está dizendo aqui, ó, ou seja, sabe, porém, isso nos últimos dias, ou seja, nós vivemos esses últimos dias e não podemos ser acometidos dessas falhas, porque isso não agrada a Deus e te conduz ao inferno. Não adianta viver enganado, você está enganando a si mesmo, muitos estão enganando a si mesmo, perdendo, sabe o que? A essência, perdendo o amor pela própria família. O homem seria sem domínio próprio, está escrito ainda aqui. Cruéis, inimigos do bem, inimigos do bem. Olha só que coisa, que palavra forte essa. Ou seja, o homem ser inimigo do bem. O homem que quer ser inimigo do bem, ele vai ser sempre uma pessoa derrotada e destruída. Porque a gente sabe, tem até um dizer verdadeiro, eu pego ele como verdadeiro, ou seja, o bem sempre vai vencer o mal. Porque a Bíblia diz assim, olha, não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. E aqui, Paulo ele está dizendo a Timóteo que os homens seriam inimigos do bem. Ou seja, se você fizer alguma coisa boa, se você proceder de maneira boa, de maneira que agrada a Cristo, de maneira que agrada a Jesus, que agrada o Senhor, eles vão ser seu inimigo. Você terá inimigo. Você não terá amigos. Então é isso que Paulo está alertando a Timóteo, ó, traidores. Traidores, talvez você foi traído. Ou seja, os homens traem constantemente. Precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5, que é o que eu acho lindo, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se desses também. Ou seja, Paulo ele diz a Timóteo aqui, ele faz um resumo breve aqui para Timóteo. Timóteo, é o seguinte, se eles vierem com aparência de piedade,
te abraçando, com palavras boas, e se não trouxerem consigo a palavra de Deus, afasta-se deles, porque é só aparência, tá? É só aparência. Qual é a eficácia da piedade? Qual é o poder da piedade? É a palavra de Deus, essa aqui. O poder da piedade, ou seja, eu mesmo me relaciono com pessoas que têm uma aparência de piedade. Ele tem uma aparência de pessoa muito boazinha mesmo, muito piedoso mesmo, mas ele nega a perfeição dessa piedade que é a palavra de Deus. Ou seja, se a pessoa vier até você e negar a palavra de Deus e dizer que é piedoso, afasta-se. Cuidado, porque essa pessoa, ele não é piedoso, ele só tem a aparência. Piedoso, no entendimento, no conselho do apóstolo Paulo, piedoso é aquela pessoa que traz consigo a palavra de Deus. Piedoso é a pessoa que traz consigo os conselhos do Senhor. Piedoso é a pessoa que aceita os planos de Cristo. É a pessoa que aceita o plano salvador de Deus por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Então, olha só, volte-se para Cristo, volte-se para o Evangelho, leia a Bíblia. É isso que precisamos. É isso que nós precisamos. Piedosos de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então devemos aplicar a palavra de Deus em nossas piedades. Aonde houver a piedade, você tem que ver, sabe o que? Você tem que ver a palavra de Deus na atitude da pessoa. Aí sim. Aí esse está agindo com piedade. Mas se vier e não trouxer, e se ele nega a eficácia, viu? A eficácia, a perfeição, se ele nega o poder da piedade, que é a palavra de Deus, afasta-se dele, tá? Afasta-se dele. Não acredite, não creia. É um conselho que eu te dou. É um conselho que eu estou lhe dando hoje, nesta tarde. Não acate aquele que se aproxima de você dizendo ser piedoso e nega o poder da piedade, que é a palavra de Deus. O único que pode nos tornar piedoso. A única palavra, o único poder que nós temos para ser piedoso está aqui, ó, nas Escrituras, viu? Então fica atento e que você possa abraçar esses conselhos que foram dados a Timóteo, assim como eu abracei. Eu fico bastante atento, ou seja, quando eu me aproximo das pessoas, eu até me entristeço. Tem muitas pessoas querendo ser boas e piedosas. Tem muitas pessoas querendo demonstrar piedade, mas não consegue, não tem força. Sabe por quê? Porque ele não tem o poder verdadeiro da piedade. Ele nega ela, ele nega o poder, ele nega a força da piedade. Nós podemos ser piedosos de acordo com a palavra. E só podemos ser piedosos se nós exercermos a palavra de Deus. Isso sim é ser piedoso. Jesus, ele foi piedoso. Sabe por quê? Porque ele praticava a palavra, ele obedecia ao seu Pai. Ou seja, os apóstolos foram piedosos, porque eles obedeciam a palavra de Deus. Agora, muitos com aparência de piedade, mas negando o poder dela, negando a palavra de Deus. Então, não negue a palavra de Deus, mostre a sua piedade mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que você conhece da Bíblia. Pratique a palavra, obedeça a palavra, porque este é o caminho. Jesus, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. Então, só existe um caminho, e ele se chama Jesus, e Jesus é o Verbo é a palavra. Então, obedeça a palavra, atente-se para o Evangelho, para que você seja salvo. Não seja hipócrita contigo mesmo, ou falso com você mesmo, ou seja, negando o poder da piedade, negando a eficácia da piedade. Porque sem a palavra de Deus o homem ele não tem força, não tem vigor. A Bíblia de Jesus Cristo ele disse certa vez que ele ia comparar o homem sábio, prudente e o homem insensato e tolo. Ou seja, o homem insensato e tolo é aquele que ouve as palavras deste livro e não as pratica. E o homem sábio e prudente é aquele que ouve os conselhos da palavra de Deus e as pratica. Esse é como
é como uma casa firmada sobre uma rocha. Quando vier os problemas contra a sua vida, se você obedece a palavra, quando vier os problemas contra a sua vida, você não será abalado, você estará firme, você estará na rocha que é Cristo, você estará alicerçado numa palavra fiel, numa palavra verdadeira, e o Senhor é poderoso para te fortalecer dia após dia. Então que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te abençoar e te dar graça, e que você possa ter força para poder aplicar essa palavra no seu dia a dia, a andar nos passos de Jesus Cristo, ou seja, que você possa ter vigor, que você possa ter forças para exercer esta piedade, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.